E governo Lula amarga mais uma derrota na Câmara e no Senado após derrubada do aumento do IOF. Assunto para a nossa repórter Berenice Leite. Sob a presidência de Hugo Motta, a sessão teve requintes de crueldade. 383 votos em 31 minutos de votação. Deputados da base aderindo à oposição. Até Rui Falcão, candidato à presidência do PT, engrossou a vergonha do executivo junto ao legislativo. Mas a carta da inconstitucionalidade foi sacada. Nós podemos ter virada de mesa nessa, Berenice? Boa tarde, bem-vinda. Oi, Tawane, boa tarde para você, para todo mundo que nos assiste. Podemos ter uma virada de mesa, já é uma prática de partidos de esquerda recorrer ao Supremo Tribunal Federal quando perdem em votações aqui no Congresso, e não é diferente agora. Bom, como você bem disse, uma gafe, né, do deputado Rui Falcão, que concorre à presidência do partido no mês que vem teremos eleições do PT, né, e ele concorre para a presidência e votou errado. Olha só, ele foi o único deputado do PT que votou pela derrubada do decreto do presidente Lula, que aumenta a alíquota do imposto sobre operações financeiras. A assessoria disse, inclusive, que vai recorrer para que seja feita a correção do seu voto, pelo menos nos registros oficiais. Isso não deve trazer nenhum efeito, já que a votação foi expressiva, né? Partidos, inclusive aliados da base do governo Lula, partidos que têm ministérios dentro do governo e que votaram pela derrubada do decreto do presidente. Aí eu estou falando do União Brasil, do PP, entre outros partidos, MDB e também PDT. Só para se ter uma ideia, desses 4 partidos que eu citei, 63% dos parlamentares votaram pela derrubada dessa medida provisória. E o presidente da Câmara, mais uma vez, usou suas redes sociais agora para comemorar essa vitória e reafirmou que quem tem que comemorar é o povo, né? Que a Casa Legislativa foi só um instrumento para fazer a vontade da população valer, que a população não aguenta mais impostos. Vamos ver um trecho da fala dele. Essa construção se deu de forma suprapartidária e com a maioria expressiva, a Câmara e o Senado resolveram derrubar esse decreto do governo para evitar o aumento de impostos. E é assim que nós vamos seguir trabalhando, sempre buscando ter uma pauta produtiva, uma pauta que dialogue com o Brasil, que fale para as pessoas que mais precisam, e que a Câmara dos Deputados possa estar sintonizada com a população. Muito bem, e chamou atenção também, se foi uma surpresa ter sido pautado de última hora, anunciado nas redes sociais que entraria na pauta de ontem na Câmara, imagine depois quando o texto seguiu direto aqui para o plenário do Senado e Davi Alcolumbre, presidente da Casa, também pautou essa votação, surpreendendo mais uma vez os governistas. Ao final da votação, uma derrota do governo também, e o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, estava assim bem abalado, né? Os ânimos não estavam nada bons, isso mexeu com os humores, na verdade, aqui dos governistas. Ele conversou com a imprensa mesmo sem querer ali, muita pergunta, ele falou, olha, você tem que perguntar isso, é para o presidente da Câmara. A gente separou um trecho da fala dele, mas ele demonstra muito descontentamento com o tal acordo que eles teriam fechado de que só seria analisado nesse primeiro semestre a urgência e não o mérito, o que não aconteceu. Vamos ver o que ele disse. Foi anunciado que ia ser colocado na pauta às 11, 11h30 da noite. Não me parece razoável isso. E por que isso ocorreu, líder? Não sei, só perguntando ao presidente da Câmara. E por que o presidente do Senado decidiu pautar imediatamente assim? Provavelmente que fez um acordo com o presidente da Câmara. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai ter que se explicar com o presidente Lula. Ambos devem conversar nas próximas horas. Foi o que deixou escapar o líder do governo, Jacques Wagner, que Lula deve conversar tanto com o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado após essa derrota aqui no Congresso. Além disso, quem se manifestou foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já concedeu algumas entrevistas. Nesse tweet aí, por exemplo, ele diz o seguinte:
seguinte: hoje nós temos o pobre no imposto de renda e o rico no orçamento. Nós estamos defendendo que o rico que não paga imposto, que passe a pagar. Sempre naquele discurso alinhado com o presidente Lula, né, de que a população é que está perdendo, né, e que o governo está trabalhando para taxar, digamos assim, o andar de cima, no caso das bets e dos bilionários. Mas ele também disse, ele tem a vontade, já se manifestou pela judicialização do caso, levando ao Supremo Tribunal Federal para que torne inconstitucional esse projeto de decreto legislativo. E qual é a justificativa? De que o artigo 153 da Constituição garante que é uma prerrogativa do Poder Executivo aumentar alíquotas de impostos. Só que isso ainda deve ser uma decisão tomada ainda no dia de hoje. O advogado-geral da União vai se reunir com a equipe econômica. Ele já disse que não acha viável judicializar a situação, que pode deixar ainda os humores, né, o clima entre Congresso e Executivo ainda mais desgastados. E após essa reunião com a equipe econômica, que eles vão bater o martelo se vão levar o caso ao Supremo Tribunal Federal ou não. Qualquer novidade a gente volta a atualizar aqui com vocês. Berenice, muito obrigada pelas suas informações e até amanhã.